Eu vou criticar esta mansão avaliada em quase 7 milhões de euros em Lisboa. E se tu queres perceber todos os aspectos positivos e negativos da mesma, bora para o vídeo! Bem-vindos a mais um episódio do Portugal Sua Casa. Eu sou Caterine Arnaud, você já me conhece, e hoje eu vim mostrar uma casa magnífica para vocês. Gente, se é luxo e conforto que você procura, você acabou de achar. Nós estamos na Quinta da Beloura, aqui a 10 minutinhos do Shopping Cascais. A Quinta da Beloura é um lugar maravilhoso em que você está cercado de verde, ao pé da serra aqui de Sintra e com todas as comodidades que você e a sua família merecem. Pensei que ela fosse dizer, vocês estão aqui ao pé da autoestrada, que é mais ou menos isso. Nós temos de perceber que Quinta da Beloura, um condomínio privado bem localizado, perto da zona da Arrábida, perto de Cascais, também não está longe de Lisboa e assim, os acessos são bons. O problema é que se calhar os acessos estão demasiado próximos. E nós temos aqui algumas tentativas de frustrar isso. Inicialmente, as próprias autoestradas têm os painéis acústicos, não é? Para tentar diminuir o som ao máximo. E nós temos uma espécie de barreira verde. Temos ali umas árvores, um jardim, que de certa forma até é extremamente positivo. Ninguém vai construir à nossa frente. E temos ali um campo de golfe, uma boa vista também. É um ponto privilegiado. Mas já vamos analisar melhor o lote em si e não a quinta. Vai ver essa casa, eu não vou contar muito ainda dela, porque vocês têm que ver, vocês têm que sentir essa casa para ver o quão deslumbrante ela é. Vamos lá? Então, agora a gente vai conhecer os pormenores dessa casa. Essa casa tem 976 metros quadrados. É uma casa bastante linear. Ela é composta do piso térreo e uma cave que é sensacional. Ela tem 5 suítes. 5 suítes aqui nesse andar. Uma ampla sala de 106 metros quadrados, mais uma cozinha de quase 40. Essa casa está inserida num terreno de 2.000 metros quadrados. É assim, é uma casa que engana, não é? Porque inicialmente nós olhamos para ela e pensamos, ok, estamos com uma casa térrea, mas na realidade temos 2 pisos. E assim, se nós formos a ver o lote, ele se calhar tem quase a certeza que foi o último a ser vendido e era visto como o pior lote da zona, mas eu não sei, tenho algumas dúvidas quanto a isso, porque o nosso lote tem aspectos extremamente negativos. Não está na zona principal, logo e está numa rua secundária, mesmo no fim da rua. E aquela entradinha muito afunilada e depois sim vai abrindo o lote. Isto permite-nos fazer uma coisa que eu até acho que foi feito mais ou menos bem aqui, que é a questão de nós vamos trabalhar a casa na lateral, porque a nossa fachada é extremamente pequena, mas o lado lateral do lote é enorme. Conseguimos construir uma piscina e meter todas as divisões a trabalhar em volta da piscina e dar privacidade, porque damos as costas para as outras casas. Casas estas que têm um lote muito mais linear, sim, e é propriamente um quadrado ou um retângulo, é muito mais fácil de construir. Mas vamos perceber se isso foi bem feito e se conseguiu-se proteger da privacidade ou não. Desses valores, vocês já conseguem entender que os espaços são amplos, então você vai ficar extremamente confortável nessa moradia. Se é uma cozinha espaçosa que você quer, uma cozinha totalmente equipada, com eletrodomésticos de ponta da Siemens, essa cozinha aqui é para você. Uma cozinha completa, aqui a gente já começa com forno e micro-ondas, tem refrigerador e congelador side by side, o que a gente adora. Vou dar só uma mostradinha aqui para vocês. E uma
Uma coisa interessante, e é um destaque aqui nessa casa, é que ela tem vidro por todos os lados. Então você está sempre com a casa super bem iluminada. E essa cozinha aqui, como a sala, está de frente para a piscina. Então você está aqui cozinhando, tomando seu café da manhã, e você está aqui olhando esse visual incrível. Só queria frisar uma coisa antes de começarmos a analisar as divisões, que esta casa custa 6.900.000 euros. Claro que a localização em si conta imenso, como nós já sabemos, não é? Não estamos mal, estamos perto, até bem localizados em Lisboa. A realidade é que eu não sei se esta cozinha faz face a uma casa de quase 7 milhões de euros. Extremamente simples. E mais do que isso, e acho que não deviam ter feito, foi colocar esta parede aqui e quebrar a fluidez que existe entre as outras divisões. Porque não se esqueçam de uma coisa, a cozinha é grande. Ok, compreendo isso, vocês podem me dizer isso e eu aceito. Só que aquela área que sobrou para a sala de estar, nós temos que criar uma sala de estar, uma sala de jantar e, de preferência, uma zona de refeições informal, porque nós não temos aqui essa zona. Ou seja, uma zona que é assim tão grande, não é assim tão grande. E eu já não estou a falar em criar um hall de entrada, porque não existe. Nós damos logo de frente para esta zona toda, o que por um lado até é positivo. Temos aquele fator uau. As pessoas abrem a porta, ficam logo espantadas, vem ali logo o nosso jardim, a piscina, o campo de golfe que está nas traseiras. Essa parte é importante e muito bem conseguida. A realidade é que uma zona que é assim tão grande, se formos a construir todas as divisões e áreas como deviam de ser, é muito pequena. Porque eu dificilmente acredito que vocês consigam construir zona de jantar, refeições informais e a sala de estar. É complicado e ainda por cima conseguir uma boa divisão entre as mesmas. Não ficar ali uma mistura, uma mistela completamente. Então, quando você quiser tomar aquele cafezinho ou chamar a sua amiga para tomar um café com você, você abre o armário e aqui, olha. Eu nunca vou achar muita piada estas zonas de café, que, sei lá, eu acho que as pessoas se calhar têm vergonha de as ter, então cobrem-as para ficar mais clean, algo assim do género. Mas eu queria só frisar aqui uma coisa e parabenizar o canal que nós estamos a assistir, porque eu por acaso não o conhecia, encontrei agora, e eu acho que os agentes imobiliários deviam até colocar o olho nesta agente em específico e ver o trabalho que ela faz, porque é muito importante esta forma de publicitar as casas. Eu acho que criar um canal, apresentar as casas, cria laços e, acima de tudo, também chega a mais pessoas. Vão estar expostas à sua cafeteira, sua torradeira. Quando ninguém estiver usando, você fecha o armário e esconde tudinho. Então, um outro destaque dessa cozinha é que ela tem bastante local para arrumação. Você tem armários embaixo dessa ilha, embaixo da bancada, além de armários de ponta a ponta. Não é um sonho? Uma outra parte aqui, meio escondidinha da casa, é esse acesso que você tem aqui direto da piscina para esse banheiro que dá apoio para a piscina. Além disso, você tem um espaço aqui, que é um espaço de arrumos, que, por exemplo, você pode tirar as capas, as almofadas das espreguiçadeiras e guardar aqui. E se alguém quiser depois deixar arrumado para você, ele não precisa entrar pela sua casa, essa porta fica fechada e o acesso se dá somente por aqui. É muito bom e muito útil para facilitar o seu dia a dia. Ok, então ela apresentou como uma área de serviço em que não precisamos de entrar na casa. O problema é que isto está dentro da casa. Ou seja, eu entendi. Tem lá a pessoa que faz a manutenção da piscina e entra por ali sem problemas. Mas pensem logo, e foi a primeira coisa que me veio à cabeça. As pessoas estão na piscina, os miúdos precisam de ir à casa de banho, não sei o quê. Já molharam a casa toda. E depois, estar aquele bocado dentro de casa já é só uma justificativa para ir à cozinha buscar qualquer coisa, um snack, ou ir pegar no telemóvel que estava no quarto. Pronto, a casa já está toda molhada, toda suja. Não faz sentido. Esta zona de piscina deve estar completamente longe da casa, uma coisa à parte, sozinha,
para evitar mesmo estes problemas que podem acontecer, porque eu tenho a certeza que vão. E outra coisa que eu queria aqui nomear, nós até estamos a ver uma casa que não está mobilada, está completamente vazia, mas pelo menos dá-me essa impressão de luxo, requinte e alguns pormenores que nos fazem ter isto. E, por exemplo, temos a questão das janelas que vão do teto até ao chão, são janelas muito, muito grandes. Temos a questão dos rodapés que estão embutidos. Temos a questão daquelas sancas na parede com aquelas iluminações indiretas. Esses pormenores que parece que não fazem e não são muito importantes, mas na realidade são. E dão aquele parecer mais luxuoso e mais limpo da casa em si. Eu pelo menos gostei imenso. Se eu não falei para vocês, eu vou dizer, a sala tem 2,80 metros de pé direito e os quartos 2,60 metros. Então todas as portas, elas acompanham a altura desse pé direito. Lamento-vos dizer, mas 2,80 m não é assim nada de extraordinário. Se nós formos a ver, e caso vocês não saibam, existe um regulamento geral das edificações urbanas e estabelece estas alturas mínimas, aqueles tamanhos, tudo está lá escrito. E se formos a ver, o tamanho mínimo de um pé direito livre são 2,40 m. Ou seja, ok, metemos mais 40 centímetros, mas não é um pé direito duplo, uma coisa maravilhosa nunca antes vista. Não, é interessante, é melhor termos um pé direito de 2,60 m ou 2,80 m do que um de 2,40 m, sem dúvida, mas é assim tão algo de único. Eu acho que não é, sinceramente. Como eu já disse, ela realmente é envidraçada, então a gente tem luminosidade o tempo inteiro. Nós vamos ter 2 suítes que dá para a área da piscina, outras 2 suítes que dão para o outro lado da casa, mas não é a cereja do bolo ainda, porque eu tenho uma cereja muito mais... Não percebi. Ela disse que 2 davam para a frente, 2 para trás, mas na realidade não eram 5 suítes no piso superior? Agora por acaso fiquei um pouco confuso. Conhecer um pouquinho da suíte comigo. Então, nós estamos aqui na suíte master. Só a área de dormitório tem 38 metros quadrados. Imagine você acordar todo dia com essa vista aqui. Pois, aqui é que foi a jogada de mestra. É que vocês não têm esta vista que estão a ver agora da piscina dentro da vossa suite master. E esse é o problema, porque nós temos uma suite master. Qual é a melhor parte da casa de forma indiscutível? É a piscina, é a zona exterior, é a visão que nós temos para o campo de golfe, mesmo cá à nossa frente, parece que aquilo é um desaterro, está ali uma área um bocadinho mal trabalhada, deixada completamente de parte, mas tirando isso, a nossa suite master tinha de ter esta vista. E não a vista para um outro jardim que nós temos e para a casa dos vizinhos. Porque eles também estão diretamente a olhar para dentro da nossa suite. Ou seja, pegaram e colocaram a suite master onde ela não devia estar. E já vamos falar daqui um bocadinho que esta zona externa tem um erro muito grande. Provavelmente vocês não repararam, mas eu vou-vos explicar. Aqui nós temos o walk-in closet da suíte, que é espetacular. Vocês podem perceber. E aqui o banheiro da suíte com a parte do box, da ducha e também a banheira. Todos os banheiros têm ventilação natural. Vocês sabem que isso é muito importante para que a gente não tenha umidade na nossa casa. Espetacular, sem mais nada a dizer. Ela disse tudo e é mesmo isso. É preciso a ventilação natural. Não se esqueçam, isto só mostra também que houve um cuidado em colocar as casas de banho, todas elas perto da zona externa, claro, porque senão não íamos ter uma ventilação natural. Mas a casa de banho é assim tão boa. Opa, 7 milhões de euros, nunca se esqueçam desse pormenor. Ok, as áreas não são más, não são péssimas, nós não podemos dizer que são. Temos uma suíte até interessante, quase 40 metros quadrados, depois temos um closet, uma casa de banho, a casa de banho um bocadinho pequenina, o closet para 2 pessoas também não é gigante, mas não são terríveis. Mas nós olhamos para aquela casa de banho da suíte master e não transparece luxo, não transparece e não mostra a ninguém que aquilo é uma casa de banho de 7 milhões. É que não nos podemos esquecer dessa parte. A nível de acabamentos, utilizamos aquelas pedras que às vezes vemos, parece uma obra de arte, que são paredes que nós sabemos que custam 20, 30 ou 40 mil euros. Mas é isso que justifica o preço de uma casa. Nós olhamos para aquela parede e ficamos encantados com a pedra ou o desenho que a mesma tem. Agora aqui temos umas cerâmicas ditas normais, uma qualidade até pode ser boa, mas é algo super luxuoso, extremamente bonito. Não acho que seja. Até agora, eu acho que deixa um pouco a desejar, para não dizer bastante.
agora eu vim mostrar para vocês o piso de baixo da casa. Esse piso é super especial porque ele tem coisas que todos nós gostamos. A primeira que eu vou falar, nem todo mundo gosta, mas você que está do outro lado, que está acostumado com uma área de serviço, nós temos aqui uma lavanderia separada. Essa lavanderia vai ter tanque, máquina de lavar, máquina de secar e vários armários que você pode usar como apoio para colocar material de limpeza, enfim, de acordo com a sua necessidade. Temos uma outra sala que a gente vai ter os termos acumuladores. Ela tem painéis solares para aquecimento das águas. Além disso, ela tem painéis fotovoltaicos para a produção de energia. Bem, estamos a ter pormenores muito interessantes por parte desta nossa apresentadora a fazer uma distinção que muitas pessoas não sabem entre painéis solares e painéis fotovoltaicos. E mais do que isso, eu só não entendi foi muito bem a questão de não gostar, porque uma lavanderia é extremamente essencial, mas ainda se utilizam tanques de lavar à mão, porque nós não vamos colocar uma máquina de lavar e secar. Se estamos a falar de uma casa de 7 milhões, é um bocado redundante colocar um tanque ao lado. Digo eu. Pelo menos também não acho que seja a coisa mais bonita do mundo. Desde que não seja aquele cimento que todas as nossas avós tinham. Tá bom. Disso, a gente tem uma garagem coberta que cabem de 6 a 8 carros. Pois é, incrível, né? Então vamos conhecer comigo os outros 2 espaços multiusos, porque multiusos você pode usar como academia, como sala de cinema, como escritório, gente, como que vocês quiserem. E a cereja do bolo, que eu só vou falar daqui a pouco. Não está mal localizado, temos aqui os passos que eles não definiram, ok? Dá um bocadinho mais de liberdade, talvez, às pessoas que pretendam comprar. Mas há uma coisa que eu por acaso queria dizer desta casa. Se nós repararmos, e como eu disse no início, isto parece uma casa térrea. E então eles decidiram construir um piso subterrâneo, uma cave. E muitas vezes incorre-se naquele problema, é mais mental, de ao pensar que precisamos de ter uma cave, automaticamente ela tem de estar rodeada por paredes e estar debaixo da terra. Mas não, nós temos aqui uma casa e ao olharmos parece que temos também um lote extremamente plano, que não tem grandes elevações nem nada, mas a realidade é que a nossa cave tem imensa luz solar. Isso é espetacular, porque não nos dá aquela impressão que estamos debaixo e não há o porquê de também dar-nos, porque nós estamos aqui nesta zona que vamos ver a seguir do spa, não há problema algum, podemos ter aqui um escritório, temos conexão com o exterior, acabamos de descer as escadas, conseguimos ver luz natural a entrar, temos a parte da garagem que por sinal a rampa parece estar bem feita, não estamos a falar de uma rampa extremamente íngreme ou com imensas manobras necessárias para estacionar na garagem, não, parece ser algo muito fácil e bem executado nesse aspecto. Também é interessante porque nós na entrada apenas temos ali um espaçozinho para colocar 2 carros, mas temos aqui uma boa garagem que infelizmente não nos foi mostrada, mas se dá para 6, 8 carros é porque dá para 4, tranquilamente dá para 4. Vocês já sabem que eles adicionam sempre uns lugares extras. Então chegamos à cereja do bolo dessa casa. Essa casa, além da piscina externa, ela tem uma piscina interna aquecida. Ela ainda não está cheia porque estão terminando aqui os trabalhos, mas aqui vai entrar um vidro que vai até o teto, justamente para esse vapor que vai ser produzido aqui não passar para o restante da casa. Não. Então, espera aí. Nós temos uma zona de spa com uma piscina interna aquecida. Perfeito. Como é óbvio, a piscina vai produzir calor, umidade. E então nós não queremos alastrar isso para a casa. Qual é que seria a solução óbvia, lógica e perfeita para ser executada aqui? Era colocarmos um sistema de desumidificação, um sistema de ventilação controlada. Porque, ok, eles decidiram vamos colocar uns vidros. A umidade continua lá, só está condicionada ao espaço dos vidros. Não há diferença nenhuma colocarmos ou não o vidro, entendem? O vidro apenas vai limitar, não vai resolver este problema. Não entendi muito bem o porquê da colocação do mesmo. Sinceramente, não percebi mesmo. E é assim, é um spa novamente. Interessante, temos a estrutura de spa. Mas vocês estão a ver alguma coisa que justifique os 7 milhões?
Temos um piso cinzento, paredes todas elas brancas, ok, os tetos não estão maus, temos algumas iluminações, é importante e conseguiram fazer isso mais ou menos durante a casa toda, mas aqui deixa um bocadinho a desejar. E depois é daquela do género: ah, vocês têm aqui um spa, mas não se preocupem, podem colocar uma sauna, podem colocar um jacuzzi, podem colocar um banho turco, mas não colocámos, mas vocês podem. Pá, isso é um bocado redundante, porque se vocês quiserem, podem colocar tudo abaixo e construir uma casa nova também. Se quiser colocar sauna seca ou sauna a vapor, a gente ainda tem um banheiro que vai dar apoio a essa piscina. Então aqui é seu spa particular e você ainda fica nessa piscina com o visual desse jardim que é maravilhoso. É ou não é um sonho? O jardim é maravilhoso. Estamos a olhar para umas pedras, para o sistema de rega, que ele está todo exposto, mas não é só aqui, é neste jardim e no da frente também. É maravilhoso ver tubos, que lindo. Então, a casa é ou não é maravilhosa? Eu disse para vocês. Materiais de altíssima qualidade. A casa tem piso radiante hidráulico, ou seja, ela arrefece ou ela esquenta conforme a temperatura que você desejar. Então ela fica com aquele clima maravilhoso dentro de casa. Além disso, a casa tem um sistema de troca de ar. Então ela está constantemente trocando o ar externo com o ar interno. Então, vamos recapitular um pouquinho dessa linda moradia que eu estou mostrando hoje para vocês. Bem, antes de irmos recapitular a casa, porque já estamos quase a finalizar o vídeo, eu disse-vos no início que havia aqui um problema na zona exterior da piscina e eu vou-vos explicar. Então, se vocês repararem, este lote e a casa foi toda construída face à lateral da mesma, estamos a falar de uma lateral que eu acho facilmente tem cerca de 100 metros, mas sem qualquer tipo de problema. E o problema em questão é que nós conseguimos ver toda aquela área, principalmente a piscina, desde a entrada. Quando vocês estão a trazer alguém à vossa casa, seja um amigo ou até um convidado, eles estão a olhar diretamente para a vossa zona externa. Isso não pode acontecer. A zona externa convém e deve estar protegida sempre pela casa. Entram, olham para a fachada da casa e só depois de dentro da casa conseguem ter visão para a zona exterior. Aqui não. O que acontece é, uma pessoa pode estar na rua, a passear o cão, que é mesmo assim, e está a olhar tudo o que está a acontecer na vossa zona externa. Porquê? Porque dá para ver desde a entrada, dá para ver desde a rua, não é preciso estar dentro da vossa casa. Vocês estão na rua, conseguem ver tudo o que está a acontecer. No jardim, na piscina, podem estar a fazer um churrasco, estão a comer na zona exterior, consegue-se ver tudo. Esse se calhar até é um dos únicos problemas que nós temos nesta zona exterior. Porque lá até a nível de dimensão, até interessante, temos umas boas áreas, não podemos negar isso. É uma casa que tem 2 pisos, mas o primeiro piso é o piso de moradia. A gente vai ter 5 suítes com um salão, cozinha, área externa maravilhosa, uma piscina de borda infinita que você vai aproveitar muito nos dias de verão e você tem uma área de lazer, de convívio social na parte de baixo, onde você tem 2 espaços multiusos que você pode fazer de cinema, de escritório, academia, o que você quiser. O céu é o limite para essa casa porque ela tem espaços muito generosos. Além disso, você tem a área de spa, com uma piscina interna aquecida, banheiro e a possibilidade, se você quiser, ainda de colocar sauna. Bem, este vídeo vai chegando ao fim, mas agora que eu estava a pensar numa coisa enquanto corriam estas imagens, vocês também, obrigatoriamente, vão incorrer num erro, porque vocês vão ter de colocar a zona de jantar em frente à porta da entrada. As pessoas vão abrir a porta e vocês estão lá a ter a vossa refeição. É impossível resolver esse problema agora, porque a cozinha está afastada e vocês obrigatoriamente naquele salão, naquela área toda, têm de criar 3 divisões diferentes. E bem, este vídeo vai chegando ao fim e já sabes, ajuda-me, deixa aquele like, subscreve e comenta aí em baixo. Achas que esta casa vale ou não os 7 milhões que é pedido? Espero ver-te no próximo vídeo. Tchauzinho.